agora nós vamos finalmente para a última parte. Eu juro que vai ser a última parte da nossa aula de ensaios de pureza. Já virou uma série mesmo ali com 6 episódios dos ensaios de pureza. Mas é melhor fragmentar a aula para ficar mais leve do que a gente fazer uma aula direto aí de 2 horas. Bom, nós vamos finalizar agora com as impurezas orgânicas, né? Essas impurezas orgânicas, elas são intrínsecas de cada produto farmacêutico, normalmente o seu produto de degradação. E claro que ele não vai ser o mesmo produto de degradação do ácido acetil salicílico, não vai ser o mesmo produto de degradação do captopril. Então, por isso que elas são muito específicas e normalmente a gente detecta por métodos cromatográficos, mas também existem metodologias de contraste visual, por exemplo, se eu tiver a própria impureza, se ela formar uma coloração com algum reagente, a gente também pode utilizar esse recurso, que é o caso do ácido acetil salicílico. Bem, então eu posso ter impurezas intrínsecas, né, que são decorrentes da decomposição da matéria-prima, e também extrínsecas, né, decorrentes da contaminação ambiental, na falha do processo de purificação associada à obtenção do produto. Então, considerando que cada matéria-prima, né, tanto suas características químicas são específicas, a sua estabilidade, o seu processo de produção são muito distintos, essas impurezas são particulares de cada insumo. Então, não tem como, assim, uma regra geral para a gente avaliar essas impurezas. Então, eu vou ter que, em cada monografia de cada droga, e ver que eles chamam de substâncias correlatas. Então, você não vai ter isso no método geral, você vai ter isso em cada monografia. Então, não é como a gente estava fazendo com as impurezas inorgânicas, que são mais gerais. Bem, então, cada monografia vai descrever a metodologia e quais são as impurezas orgânicas potenciais. E o clássico, né, que a gente sempre trabalha, que é bem tranquilo, bem acessível, é a determinação de impurezas orgânicas presente no ácido acetil salicílico. Então, o ácido acetil salicílico, ele é passível de sofrer reação de hidrólise, né? Ele é um ácido fraco. Então, se eu tiver, por exemplo, uma umidade elevada, a gente pode acontecer a hidrólise, tá? Essa quebra, e aí a formação do ácido salicílico, que é o seu produto de degradação. Por isso que dificilmente vocês conseguem se recordar alguma formulação do ácido acetil salicílico em forma líquida, utilizando água como veículo? Não. Então o motivo é justamente porque o ácido acetil salicílico ele é facilmente hidrolisável na presença de água. Então, é uma matéria-prima que a gente tem que ter muito cuidado com a umidade. Então, a gente está lembrando lá a importância da umidade, né? A questão da estabilidade. E o que é mais comum é a gente encontrar isso aqui. Claro que às vezes tem limites que são ali, tem limites que são permitidos, 1%, 2%, mas pode ser que exceda esse limite. Então, a gente tem que verificar caso a caso, porque às vezes o produto de degradação ele não traz prejuízo para a formulação. Que prejuízo seria esse? O único prejuízo seria que a minha dose vai ser mais baixa, né? Então eu vou ter uma perda ali dessa degradação. Mas em alguns casos, esse meu produto de degradação ele pode também ser tóxico. E aí, se ele for tóxico, eu vou ter que me atentar, vou ter que ser mais rigorosa com esse limite. Ou então, esse produto de degradação, ele pode trazer instabilidade para a minha formulação. Então, ele pode ser prejudicial ali para a minha formulação no geral. Então, é uma outra questão que a gente tem que se atentar para essas impurezas orgânicas, né? Principalmente quando elas são advindas da degradação da molécula do fármaco original. Então, um teste que vocês vão fazer no laboratório, que é muito simples, é também por esse contraste, né, visual, onde você prepara uma solução, né, com a concentração lá específica de ácido salicílico. Então, a gente tem o padrão do ácido salicílico. O ácido salicílico, na presença do cloreto férrico, ele vai desenvolver essa coloração rosa. E aí a gente prepara lá em uma determinada, vai colocar, se não me engano, são 5 miligramas, né? Tem lá a concentração do ácido salicílico, a gente vai preparar, vai ficar esse rosinha bonitinho. E a gente vai colocar a mesma quantidade de gotinhas do cloreto férrico na solução do ácido salicílico, para eu ter como referência, né? Que não pode exceder isso. E vou fazer a mesma maneira o preparo do ácido acetil salicílico. E aí o que acontece? Não pode exceder. Então, por exemplo, o meu ácido acetil salicílico, o rosa, se ele desenvolver essa coloração, não pode exceder esse tubo de referência. Se exceder, é porque ele tem ácido salicílico em excesso, acima do permitido.
tá? Então, alguns desses insumos, como é que a gente consegue ver essas impurezas? Muitas vezes, né, aqui pode ser por método volumétrico, ou aquele de coloração que a gente acabou de mostrar, pode ser por cromatografia em camada delgada, né, no caso da betametasona, ele tem alguns esteroides correlatos e você pode fazer uma CCD, e a gente já explicou CCD na aula de identificação, por isso que eu não vou aprofundar nessa aula. E aí, pela CCD, você tem esses produtos correlatos, você vai aplicar os produtos correlatos e vai observar se tem uma mancha. Ou então, você vai colocar apenas para correr a amostra de betametasona e a substância química de referência. E aí o que acontece? Quando chegar na betametasona, a amostra, ele não pode ter uma outra mancha além da mancha que corresponde ao padrão. Se ele tiver uma mancha secundária, ele já está me dizendo ali que tem um indício de alguma impureza. A cimetidina, né, e substâncias correlatas, muitas dessas técnicas a gente utiliza por HPLC. No HPLC, sem dúvida, é o método melhor para a gente identificar, não só do ponto de vista qualitativo, mas quantitativo. Então a gente também consegue quantificar essas impurezas. O diclofenaco, né, tem algumas impurezas específicas que a gente vai falar um pouquinho também, determinados por HPLC. E a gelatina, né, que pode ter de impureza, são conservantes fenólicos, que também pode ser detectado por CCD. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês o cromatograma do diclofenaco, tá? E aqui a gente tem o quê? Uma das suas impurezas. Então, por cromatografia, é a melhor maneira, né? O método mais sensível para você identificar essa pureza. E muitas vezes, algumas monografias vai pedir para a gente quantificar essa impureza e aí vai estabelecer um limite para essa impureza. Então, o diclofenaco, basicamente, ele se degrada nessas duas substâncias. Então, aqui você tem, né, elas são os possíveis produtos de degradação, né, esses picos secundários que aparecem no cromatograma. E aqui a gente, né, tem um espectro de massa, né, então, quando você está caracterizando uma droga, né, você não sabe ainda qual é o produto de degradação. Então, você faz uma degradação forçada, nós vamos ver isso no último tópico da disciplina, que é o estudo de estabilidade, para você saber essa droga, será que seria o possível produto de degradação? Então a gente coloca em condições, aumenta a temperatura, aumenta a umidade e vê o que é que gera. E aí a gente, né, tenta identificar esse produto de degradação e essa identificação muitas vezes a gente faz por espectrometria de massas. Então a espectrometria de massas não vai ser um equipamento de rotina no laboratório de controle, mas sim num laboratório de pesquisa, onde eu estou pesquisando quais são os potenciais produtos de degradação da minha IFA. Então, aqui nesse trabalho, né, um trabalho de pesquisa, ele isolou, né, esses compostos que são os produtos de degradação do diclofenaco e, por espectrometria de massas, né, ele chegou à estrutura deles, né, então aqui você tem a identificação desses compostos, tá? Então, como eu falei com vocês, né, a melhor maneira da gente fazer esses testes é através do HPLC. Então, boa parte desses ensaios, né, vão estar preconizados a cromatografia líquida de alta eficiência. Então, aqui a gente tem a foto do HPLC lá do nosso instituto, né, que a gente vai ter oportunidade de trabalhar, mas principalmente nos ensaios quantitativos. Bem, então aqui eu peguei o exemplo que a gente começou na aula falando da IFA, né, do ácido acetil salicílico, e aqui nós temos o cromatograma dele, tá? Lá da matéria-prima. E aqui perceba que a gente tem um pico pequenininho, né? Muito provavelmente ele é o ácido salicílico. Então, como é que eu faço para identificar, para confirmar a identificação? Olha só, a gente faz a ponte identificação e pureza, tudo no mesmo ensaio. Então, eu vou selecionar esse pico e vou ver o espectro VVIS. Então, aqui no espectro VVIS, né, a gente vê aqui que o ácido salicílico ele tem um máximo aqui em 224 e 276, né? Então, a gente confirma a identificação. E quem é esse outro pico? Será que ele é o ácido salicílico? Muito provavelmente. Então eu posso injetar também o padrão de ácido salicílico, ver se coincide o tempo de retenção e além disso eu vou verificar o espectro VVIS para ter certeza. Então, fazendo o espectro VVIS desse pico, a gente tem aqui ó, 205, 236, 303. Então são bandas características do ácido salicílico. Então eu consegui encontrar ele aqui no meu cromatograma. Tá? Aí eu vou mostrar esse cromatograma direto no software, porque agora eu estou fazendo acesso remoto. Tá aqui o cromatograma que eu mostrei para vocês aqui no slide. Então, vamos, né, limpar ele aqui bonitinho. E aí aqui a gente tem, né, a gente vai ver o espectro VVIS, então a gente vem para o pico. Então, isso aqui é uma amostra de ácido acetil salicílico. Então, à medida que a gente vai centralizando, ó, a gente vai vendo aqui
do lado o espectro, o V-vis dele. Então, tá vendo aqui? 223, 276, 301. Então, esse aqui é o espectro V-vis do ácido acetil salicílico. E esse piquinho aqui, né, a gente vai confirmar se é o ácido salicílico mesmo. Então, eu posso ver isso na literatura, mas melhor ainda é injetar o padrão. Que é injetando o padrão, eu vou ter certeza. Então, aqui, ó, tá vendo esse pico menor? A gente vê aqui, ó, 205, 236, 303. Então, bem característico do ácido salicílico. Então, aqui a gente consegue fazer essa identificação, tá? E aí a gente pode fazer a integração. E esse pico aqui, ele corresponde que proporção, né, do ácido acetil salicílico? Porque aí agora a gente viu que tem, e muito difícil não ter, mas a gente vê se, será que esse pico excede? Né? Então, claro, o ideal seria fazer o quê? Uma curva de calibração do ácido salicílico e quantificar e ver, né, em relação ao ácido salicílico se ele não excede, tá? Então aqui eu posso fazer uma integração, vou colocar aqui uma integração manual, tá? Desses dois picos. E aí, só para a gente ter uma ideia da área. Então como é que a gente faz a área? A gente vem aqui e daqui. Porque ele não quer integrar, né? Só porque eu estou gravando 7pi. Não, que é para rejeitar. Eu tentei aqui, mas dessa vez ele não quer. Então, gente, a gente calcularia, né, essa área desse pico e calcularia a área desse outro pico. Então, com essas áreas, a relação da área desse pico da minha impureza em relação à área da substância, né, da minha IFA, eu consigo estimar, né, e ver esse percentual e vou na monografia ver se ele não excede. Então, vamos aqui para o slide que eu já tinha feito isso aqui, tá? Então, essa área aqui do ácido acetil salicílico tinha dado esse valor e essa áreazinha aqui desse outro pico do ácido salicílico deu esse outro valor. E aí eu calculei percentualmente, né? Dividindo a área do ácido salicílico do ácido acetil salicílico vezes 100, isso aqui equivale a aproximadamente 3%. Então, esse pico equivale a aproximadamente 3% em relação ao pico do ácido acetil salicílico. Bem, aqui a gente tem uma outra impureza muito comum do captopril, que é o disulfeto de captopril. Né? A gente mostra aqui nesse trabalho, né, como é que você prepara. E aqui, né, como é que vem lá para o captopril, né? O limite de sulfeto, proceder conforme descrito no método B, doseamento, injetar 20 microlitros, ele vai dar lá a condição lá, ele pede para fazer por HPLC. No máximo permitido é 3% de disulfeto de captopril na minha amostra de captopril. Então, o que é o disulfeto de captopril? É uma oxidação, uma dimerização. Então, o captopril ele forma um dímero através dessa ponte de sulfeto. E aí, isso daqui é o resíduo, né? É o produto de degradação, que é esse pico menorzinho que a gente observa logo após aqui o captopril. E por cromatografia em camada delgada, como eu já tinha comentado com vocês na aula de ensaios de identificação, a gente pode colocar aqui a substância que a gente quer, né? E ver se o pico dela corresponde, ou se essa mancha aqui corresponde a substância química de referência ou a impureza. Então, eu posso colocar em um ponto, eu posso colocar aqui a substância química de referência, em outro, se eu tiver a impureza correlata, e verificar a minha amostra, né, se a mancha que ele vai apresentar é correspondente, né, se ele tem a mancha correspondente, provavelmente vai ter da amostra, mas se ele tem uma mancha secundária. Então, essa mancha, se ele tivesse uma manchinha secundária aqui, estaria me indicando a presença da impureza correlata. Então, isso vai depender de cada matéria-prima, por isso que a gente tem que ir na monografia. E aí, para a gente finalizar, isso aqui, né, seria uma ficha, né, de qualidade, uma ficha, um laudo, né, com todos esses ensaios que a gente vem trabalhando, desde ensaios de identificação até ensaios de pureza. E aí o ensaio de potência, né, que é o doseamento, fica no próximo bloco da disciplina. Então, aqui a gente tem um cabeçalho com todas as informações da nossa matéria-prima, e aí os testes básicos de identificação, então organoléptico, solubilidade, ponto de fusão, poder rotatório, densidade de refração ou outros, né? Isso vai depender lá do que especifica para a minha matéria-prima.
né, necessária identificação e vem de pureza, né, muitas vezes pH, perda de dessecação, cinzas, resíduos de incineração, limite de metais, né, então isso aqui é um geralzão. Então na aula que a gente vai trabalhar nesse bloco prático, vocês irão elaborar, né, tanto o laudo quanto os protocolos. Para isso é imprescindível que vocês assistam às aulas de como preparar um protocolo de análise e como preparar o laudo. Então vocês não vão ter um roteirinho mastigado, prontinho, para só chegar na bancada e fazer a receita de bolo. Vocês terão que já trazer de casa esse protocolo pronto, né, que você vai levar para a bancada. Então isso vai exigir, né, que vocês sejam um pouco mais ativos na bancada. Então, gente, é isso, né, que eu queria mostrar para vocês e até a próxima aula.